Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Alexandre, professor de informática da MF Dalk. Hoje a gente vai deixar as animações um pouquinho de lado e a gente vai conhecer um jogo de tabuleiro que é bem tradicional aqui do Brasil, mas que infelizmente ele ainda é pouco conhecido. A gente está falando do jogo da onça. Então a gente vai dividir essa aula em dois vídeos. No primeiro, que é esse daqui, eu vou explicar um pouquinho do histórico do jogo e um pouquinho sobre a onça também. E no segundo, a gente entra na montagem do jogo e em como jogar, tudo bem? Então, o jogo da onça, ele tem sua origem provavelmente lá na civilização Inca, que é aqui na América do Sul, mas temos registros da história desse jogo também em países bem distantes, como os países nórdicos lá da Europa e na Índia. Aqui no Brasil, esse jogo já era conhecido e praticado antes mesmo da chegada dos portugueses em 1500. Fazendo parte da cultura de diversos povos nativos, como os Bororo, em Mato Grosso, onde ele é conhecido como adugo, que é a palavra Bororo para onça, os Manchineri, no Acre, e os Guaranis, aqui em São Paulo. Nessa época, ele era jogado com pedras ou sementes como peças, e o tabuleiro era riscado na terra ou na areia. Hoje, a gente pode jogar de diversas formas, seja com um tabuleiro e peças comprados, aqueles até mais profissionais, com marcação a laser do traçado do jogo e tudo mais, ou em coisas mais simples, como riscado na folha de papel, com grãos, tampinhas de garrafa, ou até mesmo uma versão hoje por aplicativo, para quem tem Android, que foi criada por um professor aqui da Prefeitura de São Paulo. Mas por que aprender o jogo da onça e principalmente por que na aula de informática? Então, o jogo da onça, além de nos conectar com os povos nativos daqui do Brasil, ele também ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento estratégico, inteligências emocionais e, claro, proporciona um momento de diversão também. E essas características, elas são importantes para a gente desenvolver depois as áreas de pensamento computacional, programação, robótica, por exemplo, que a gente vai trabalhar mais para frente. E já que a gente está falando de jogo da onça e eu também sou professor de ciências, eu vou aproveitar para falar um pouquinho desse animal, que é o maior felino que vive aqui no continente americano e pode chegar até 2,5 metros de tamanho. Primeira coisa, você sabe de onde vem o nome desse animal? Eu acho que todo mundo já viu a onça pintada, né? Então, ela tem esse nome por conta da cor dos pelos, que varia ali daquele amarelo claro até um castanho, e tem manchas pretas ali em forma de rosetas. Rosetas é como se fossem pequenas flores. Inclusive, as rosetas são consideradas as digitais das onças, porque cada onça tem um padrão único na pelagem. Então, do mesmo jeito que nós temos as nossas digitais e nenhuma delas é igual, a gente também consegue identificar qual onça a gente viu se a gente tiver uma noção de como é a pelagem dela. Normalmente, a onça é um animal que tem maior atividade no finalzinho do dia, quando já está anoitecendo, que é quando elas saem para procurar alimento e água. E elas têm um papel muito importante no ecossistema, porque elas regulam o tamanho das populações dos outros animais dos quais elas se alimentam. E, por exemplo, capivaras e jacarés, entre outros. No Brasil, mesmo sendo o país que tem o maior número de onças no mundo, de onças pintadas no mundo, que é quase metade das onças do mundo estão aqui no Brasil, elas estão listadas como ameaçadas de extinção, desde 2003 pelo IBAMA. Ou seja, se a população de onças aqui no Brasil e no resto do mundo continuar caindo, a gente pode em breve chegar a um momento em que não vai ter mais nenhuma ocorrência desse animal no mundo, que ele vai desaparecer de vez. E daí não tem volta. E a principal causa dessa queda na quantidade de onças pintadas é a destruição do ambiente em que elas vivem. E, no caso, é principalmente para agricultura e pecuária, ou seja, criação de gado. Para ajudar esses animais, aqui no Brasil, na região do Pantanal, lá no Mato Grosso, a gente tem, no Parque do Encontro das Águas,
o maior santuário de onças do mundo. Mas infelizmente essa região está sendo atingida por uma grande quantidade de queimadas, que já atingiu uma área de mais ou menos 2 milhões de hectares só no ano de 2020, o que dá em torno de 10 vezes o tamanho de 2 cidades juntas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então o vídeo 1 fica por aqui e a gente vai agora para o vídeo 2, que é onde eu vou explicar para vocês como montar o tabuleiro e como jogar, tá bom?